Bom, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, né? Eu me chamo Renan Martins Libório e eu vou estar abordando um pouco mais sobre um dos capítulos do livro de Teorias de Aprendizagem Contemporâneas, né? Aonde eu vou estar abordando um pouco sobre o capítulo que se intitula Abordagens Múltiplas à Inteligência, tá? Então, essa aproximação com essa teoria, né? Ela advém da disciplina de teorias de aprendizagem no ensino de ciências e matemática, tá? Tanto para o ensino básico quanto para o ensino superior. No programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, aonde está sendo ministrada atualmente, né? Por 3 professores e um deles responsável por essa unidade, que seria o professor Saulo Seifer. Dando continuidade, né? Vamos falar um pouco sobre a biografia de Howard Gardner, né? Que é um professor da Universidade de Harvard, correto? Ele é um psicólogo cognitivo e educacional, conhecido por sua teoria das inteligências múltiplas, aonde a sua teoria, né, ela é apresentada para a comunidade científica, né, na década de 80, mas em específico em 1983, aonde afirma que a inteligência ela pode ser entendida como a capacidade de aprender de várias maneiras. E aí, o capítulo ele aborda não especificamente da teoria das inteligências múltiplas, né? Mas como é a sua abordagem no campo educacional, né? Dentro da sala de aula, em relação a essas inteligências. Mas antes de tudo, vamos relembrar um pouco, né, quais são esses tipos de inteligências múltiplas, né? Segundo Howard Gardner, né, a gente tem algumas inteligências, como a lógico-matemática, a linguística, a espacial, a físico-sinestésica, a interpessoal, intrapessoal, a musical e a naturalística. Então, o ser humano, né, ele aprende de diversas maneiras. É muito falado na literatura que cada ser humano tem a sua própria forma de aprender, né? Somos diversos nas nossas aprendizagens, né? E aí, Howard Gardner, né, ele vem trazendo essa distinção de quais inteligências, de quais são essas maneiras de se aprender mais efetivamente para determinadas pessoas. Então, vai ter certos alunos, certos estudantes que vão aprender de uma forma mais linguística, ou seja, vão aprender falando, né, determinado assunto, ensinando, narrando, né? É um tipo de inteligência aonde este aluno ele vai estar desenvolvendo o seu caráter argumentativo, né, uma habilidade argumentativa, uma habilidade de oratória. A lógica matemática, por exemplo, o aluno ele vai aprender de forma os conteúdos, os assuntos, os temas, né, aonde possa haver uma lógica por trás desses assuntos, possa haver fórmulas matemáticas e assim sucessivamente com os outros tipos de inteligência. No que se refere ao capítulo, né, a gente vai ter 3 linhas de ataques, né, aonde seria no sentido de que cada pessoa, né, ele tem esse tipo de inteligência, né, possui esses tipos de inteligência, mas os alunos eles devem ser ensinados de forma personalizada, né? Ou seja, a gente já tem o conhecimento de que o Gardner ele tipificou essas inteligências. Cabe a nós, professores, ensinar de forma personalizada os nossos alunos, caso a gente queira se pautar nessa teoria, né? Mas a gente deve ensinar de forma personalizada, né? Levando em consideração seus pontos fortes, seus interesses, estilos e processamento de informações. E aí, uma das linhas de ataque seria os pontos de entrada, de como o aluno, como o professor, ele pode fazer com que o aluno aprenda, né? E aí, essa primeira linha de ataque é denominada de pontos de entrada, que vai abranger, no sentido de que envolva os estudantes e os coloquem no centro
do tópico, né, do centro da aprendizagem. Esses pontos de entrada, eles dependem das preferências e habilidades dos estudantes. Então, com relação a esses pontos de entrada, a gente tem o narrativo, o quantitativo numérico, fundamental existencial, o prático, o social, o estético. Ou seja, o aluno ele vai conseguir aprender, né, ter esse contato, esse primeiro contato de entrada do conhecimento, da aprendizagem, vamos dizer, por meio quantitativo numérico. Então ele vai conseguir compreender, aprender aquele conteúdo a partir de números, de quadros, de tabelas, de fórmulas. Ou por outro lado, ele pode aprender na prática, né? Ser um ponto de entrada prático, aonde ele só vai conseguir ter uma aprendizagem, né, mais significativa no sentido de fazer, de pôr em prática, né? E assim como os outros pontos de entrada. A segunda linha de ataque seria as analogias informativas, que visa a transmissão de aspectos essenciais do assunto por meio de analogias extraídas dos diversos campos da história, arte e ciência. Então, a analogia vai fazer com que eu ligue, né, ou faça uma comparação de um conteúdo que é conhecido pelo aluno, né, da sua bagagem histórica, da sua vivência, da sua realidade, com um conteúdo alvo, né, que seria o conceito, o tema, aquilo que eu quero que meu aluno compreenda. Que, ao meu ver, sem essa analogia, fica difícil desse aluno compreender ou visualizar aquele determinado assunto. Então, eu, ao fazer uma analogia, eu faço uma comparação para que possibilite e facilite a aprendizagem ou a visualização desse determinado conceito, fenômeno e assim por diante. E isso seria a segunda linha de ataque. Com relação à terceira linha, que seria a busca da essência, né, visa a transmissão das ideias centrais de forma abrangente e precisa, explorando diferentes formas de representação, incluindo linguagens, números, música, arte e assim por diante. Então, aprofundando mais nessa terceira linha, né, o autor ele enfatiza 3 pontos, que seria o conteúdo, aonde a proposta não é aplicar essa teoria a todos os tópicos do currículo, né, mas verificar quais são esses tópicos úteis para esses alunos, né? No caso, há uma escolha do que é necessário para o desenvolvimento desses alunos. Então, a pergunta norteadora para esse profissional, ao escolher esse assunto, seria: por que se está ensinando determinados temas e o que se espera que os estudantes lembrem no futuro, né? Então, o capítulo ele vai abordar um pouco sobre a evolução de Darwin, né? O Holocausto, que para o autor são 2 temas que respondem essas perguntas, né? Por que eu estou ensinando? Que é para isso e alguma coisa. Então, para que eles lembrem do futuro, para usarem disso, para terem argumentações para isso. Então, sugere que os professores selecionem alguns tópicos e relacione-os com os temas centrais, e eliminando aquilo que não é essencial ou que não se conectam, né? Um terceiro subtópico, né, seria as oportunidades, aonde evidencia a importância de proporcionar uma variedade de oportunidades para que os alunos demonstrem seu aprendizado. Ou seja, estamos falando de teorias de aprendizagem, que os alunos aprendem de formas diferentes, então a gente tem que disponibilizar, né, diferentes maneiras de esses alunos demonstrarem seu aprendizado. Um terceiro subtópico seria as tecnologias, né, que visam a facilitação de lidar com essas diferentes inteligências e de oferecer essas diferentes oportunidades, né? Mas que o uso dessas tecnologias devem ser guiadas por uma reflexão, aonde deve prever o impacto que se deseja alcançar. O que é muito visto, né, que quando não há essa reflexão, há um uso muito superficial e improdutivo dessa tecnologia. Por fim, eu termino com as minhas referências e meu muito obrigado a todos.